Flamengo monitora mercado e encontra substituto para Diego Alves. Vamos falar também sobre uma nova declaração do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Vamos falar também da maior venda da história do Flamengo que pode acontecer, mais uma joia do ninho de saída para o Real Madrid. Essas e outras você encontra aqui. Tem Arrascaeta, tem Jorge Jesus, tem muito mais notícias do Mengão, tem calote da Globo e muito mais. Você encontra no decorrer desse vídeo, então assiste o vídeo inteiro, não pula nenhuma parte sequer, se inscreve no canal, deixa muito like nesse vídeo. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa quinta-feira. Esse vídeo falando que o Flamengo já se preparou para receber agora no meado de maio todos os estrangeiros do Flamengo que estão fora do Brasil e principalmente também fora do estado do Rio de Janeiro. O Flamengo prepara, já está pronto, preparado para ajudar e auxiliar a todos os estrangeiros que estão vindo de fora. São os casos de Jorge Jesus e sua comissão técnica, como também Georgian de Arrascaeta. Todos esses estarão aptos a voltar ao Brasil e aptos a voltar ao Flamengo. Flamengo com as portas abertas, com a casa montada, com todos os requisitos e todas as maneiras para poder receber muito bem os seus jogadores e também o seu técnico e a sua comissão. Falar agora sobre Georgian Arrascaeta, porque aconteceu um problema grave na contratação de Georgian de Arrascaeta. Eu vou explicar para vocês toda essa questão. O Flamengo adquiriu 50% dos direitos econômicos do Arrascaeta e mais 25% que pertencia ao jogador e ao defensor. 10 do defensor e 15 que era do jogador, restando aí mais ou menos 35% que o Flamengo compraria no decorrer do contrato do Georgian de Arrascaeta. Porém, algo que vai ser inviável de acontecer no presente momento, devido a essa temporada de 2020 poder ser estendida até 2021, o Flamengo pode sim deixar de receber uma quantia, deixar de comprar, melhor dizendo, deixar de ter uma aquisição de mais uma parte do contrato do Georgian de Arrascaeta. No contrato do Flamengo com o defensor, o Flamengo contrataria a cerca de 44 partidas. Ele teria que jogar 44 partidas, totalizando 4.000 minutos vestindo a camisa do Flamengo. O Flamengo compraria mais uma parte dos direitos econômicos e assim ia. Algo que ficará muito difícil e improvável de acontecer nessa temporada de 2020. Mas, Renan, o Arrascaeta não é jogador do Flamengo? Sim, ele é jogador do Flamengo, mas isso pode atrapalhar caso venha algum clube de fora tentar a contratação do jogador. Com isso, diminui o percentual de lucro do Flamengo. O Flamengo poderia lucrar ainda mais, como é o caso também do Rodrigo Caio. Vamos falar sobre um outro assunto, vamos falar sobre uma outra informação. O Campeonato Brasileiro que será realizado nos meados, está nessa situação de ser disputado em 2020, 2021 ou somente em 2020. Se tratando, falando agora sobre o calote que a Globo deu nos clubes, foi que uma quantidade de mais ou menos 22 milhões deixou de ser repassada aos clubes por conta da falta de orçamento de data do começo da temporada. Como ainda não se tem uma data e como é que será disputada o Campeonato Brasileiro, será disputado pontos corridos, todo mundo sabe, só que não se sabe datas, quando irá começar, quando irá terminar. Com isso, a Globo atrasou a primeira parcela do pagamento aos clubes, principalmente o Flamengo, deixou de receber aí 22 milhões de reais que seriam repassados ao Flamengo e aos outros clubes da Globo. A Globo entende que não há uma necessidade de repassar esse valor no presente momento, até porque os clubes e a CBF ainda não definiram uma data de início
e uma data final para o Campeonato Brasileiro do ano de 2020. Vamos passar régua nesse assunto, vamos falar sobre uma outra situação. Joia do Flamengo no Real Madrid por cerca de uma quantia milionária, mais de 400 mil reais. Vou explicar para vocês essa situação. Como todo mundo sabe, o Flamengo vem revelando e revelando ainda mais jogadores para a base, jogadores destaques aí no futebol brasileiro, Vinícius Júnior, Reinier Jesus, e agora foi a vez do menino Lázaro, que tem apenas 17 anos e já tem uma multa astronômica, cerca de 80 milhões de reais, aproximadamente 80 milhões de euros, melhor dizendo, aproximadamente 472 milhões de reais. Vou explicar para vocês a situação. Há o interesse do Real Madrid, o Real Madrid vem sondando a situação do atleta, vem sondando a situação do menino Lázaro, que ainda tem 17 anos, foi até reintegrado ao elenco profissional, porém não disputou nenhuma partida, se machucou, foi campeão do mundo pela seleção sub-17 e vem querendo buscar espaço no elenco rubro-negro. Vou falar para vocês, a situação foi trazida hoje pelo portal Bernabéu Digital, que o Real Madrid já monitora a situação do atleta e pode ser contratado pelo Real Madrid. Flamengo, que estendeu o contrato do jogador até dezembro de 2025, jogou a multa rescisória lá em cima. Então, se o Real Madrid quiser adquirir o jogador, terá que pagar uma quantia astronômica. Falando agora sobre monitorar e buscar novos jogadores. A gente sabe que o Diego Alves já está com 35 anos, já está com uma certa idade, pensando num possível substituto e fazer uma sombra ao jogador. O Flamengo vem monitorando desde o ano de 2019 o goleiro Ivan da Ponte Preta. Um jogador que foi titular da seleção olímpica, titular, melhor dizendo, da seleção olímpica. O Flamengo vem monitorando essa situação para trazer o goleiro para fazer uma sombra ao Diego Alves. A gente sabe que o Flamengo tem bons goleiros, tem o Hugo Souza, tem o César, porém o Hugo Souza seria um projeto para futuro, seria um projeto mais à frente, um projeto mais avançado para daqui a alguns anos. O Ivan já seria um substituto imediato para o goleiro Diego Alves. Infelizmente, o Flamengo esbarra aí nos altos valores, os valores muito altos para contratar o goleiro Ivan da Ponte Preta. Devido a essa pandemia, o Flamengo não negocia, vem apenas monitorando a situação do goleiro, vem monitorando a situação do jogador. Por conta dessa pandemia, muitos clubes vão reduzir os valores dos seus jogadores, muitos jogadores vão cair na decrescente, melhor dizendo, e com isso poderão aí outros clubes tentar comprá-los por um valor abaixo do esperado. Sabendo disso, sabendo dessa informação, eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. Você gostaria de ver o Ivan como goleiro do Flamengo, fazendo uma sombra ao Diego Alves, fazendo um revezamento aí com o Diego Alves no gol do Mengão? Coloca aqui nos comentários, que o seu comentário também é muito importante para nós do canal Voz Rubro Negro. Eu deixei esse assunto para o final, porque é um assunto chato, é um assunto delicado, e eu queria passar isso para vocês. Mais uma vez, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello veio a público para detonar a diretoria do Flamengo e dessa vez, segundo informações do Gustavo Henrique, pode ser expulso do grupo que administra o Flamengo. Eu vou explicar para vocês essa situação. Hoje, em uma entrevista ao Fox Sports Rádio, o Eduardo Bandeira de Mello continuou acentuando de que se fosse presidente do Flamengo, nada disso teria acontecido. Ele disse que o módulo profissional já estava pronto e muito bem, os meninos em dezembro, quando aconteceu a mudança da temporada, a mudança do planejamento, já poderiam ter ido para o módulo antigo, que era do antigos profissionais, e com isso jogou o fardo, jogou praticamente a culpa em cima do
atual presidente Rodolfo Landim. Uma situação muito chata, uma situação muito delicada. Por quê? Porque aí a gente não está lidando com laranja, a gente não está lidando com pera, lidando com vidas, lidando com pessoas. Você imagina uma família ouvindo que o ex-presidente de futebol do Flamengo, se ele estivesse lá, o meu filho não teria morrido, adiante dessa declaração. Então uma situação bem complicada que está causando um alvoroço demais. O Gustavo Henrique, ele trouxe uma informação e eu vou explicar para vocês um pouco dessa situação. O ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello será denunciado após a pandemia no artigo 24, incluso no artigo 49 do Estatuto do Clube, que diz que é abster-se de qualquer meio de comunicação para veicular expressões desonrosas contra o Flamengo ou os membros dos seus poderes em campanha eleitoral ou em razão das suas funções. Então, essa é a situação, cara, muito delicada, muito complicada, que tomou uma proporção aí muito grande, muito gigantesca, que pode fazer com que o ex-presidente possa ser expulso do Conselho Administrativo do Flamengo. A situação está complicada, não gosto de tocar nesse assunto porque o Bandeira de Mello deve vir como candidato a prefeito e, enfim, essa situação está tomando uma proporção gigantesca, tá certo? Então, por hoje foi isso. Não é inscrito no canal, né? Eu sabia que você não era inscrito. Então, vai lá, se inscreve lá. Já se inscreveu? Já deixou muito like nesse vídeo? Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tamo junto. Amanhã a gente volta com mais notícias e mais informações do Mengão pra vocês. Valeu!